Olá, estamos de volta com o 8º episódio do nosso Clube do Livro de Gestão e Liderança em Saúde da UFRN. A gente já está chegando próximo ao fim do livro, né? Já passamos por vários assuntos e eu espero que você que nos assiste já esteja mais seguro da sua nova função, visto que é uma situação, uma atuação muito desafiadora, mas também muito cativante. E, por falar em desafiador, temos hoje o desafio de falar sobre 2 capítulos ao mesmo tempo. 2 capítulos particularmente difíceis, de gerenciamento do chefe, sério, né? E sobre formação de networking. A gente vai seguindo aqui a conversa e talvez a gente acabe misturando os 2 capítulos, eu acho que talvez seja até produtivo, mas para gerenciar o chefe, Tati, isso que chama atenção nesse capítulo, né? Normalmente o chefe gerencia o liderado, né? De baixo para cima eu não esperava isso. Então a gente, além de gerenciar a nossa equipe, a gente tem que gerenciar o nosso chefe. Precisa disso também? Pois é, né? É importante você dizer que a gente já caminhou um bocado. Eu penso que os nossos espectadores também já devem ter caminhado com a gente e pensar que até a frase, ela nos remete a uma situação rígida, gerenciar o chefe. Mas não obrigatoriamente precisa ser assim. A gente vem construindo uma linha de pensamento de que o chefe, esse chefe muitas vezes descrito, não é como acontece, né, contextualmente, a gente tem vários contextos. O doutor Alessandro já colocava uma experiência aqui anterior, que ele pode até colaborar, mas a gente entende, né, no Brasil e na cultura da maioria de nós, que o chefe ele não ocupa essa posição tão verticalizada, apesar da gente saber que existe sim. Né? Então, a gente compreende que essa questão de gerenciar o chefe parece aquela coisa, eu vou gerenciar meu chefe, eu vou dizer o que ele tem que fazer. E não é dessa forma, né? 8º episódio, você já deve ter entendido que a rigidez e a questão estática na gestão, ela não existe. É uma questão realmente dinâmica. Você vai precisar compreender. E a questão, né, eu até fiz aqui um desenho com a seta para cima e uma seta para baixo, é isso mesmo. A relação hoje ela é de 360, não tem mais como você se posicionar, né, principalmente quem almeja cargo de gestão, de você se colocar numa posição e achar que você só vai olhar para baixo, só vai olhar para o lado, ou só vai olhar para cima, acabou. É igual aquela câmera do Big Brother, você vai ter que olhar em todos os ângulos, inclusive para o seu chefe. Afinal de contas, né, no cargo de gestão, a relação entre o chefe, teoricamente, o líder é o liderado, que nesse caso você mesmo ocupando o cargo de gestão é um liderado de alguém acima de você, né? Você precisa estabelecer um processo de comunicação. Eu até falei para a Alessandra, disse, rapaz, me assusta como ele escreve às vezes, que parece que a comunicação ela não chega. E aí ele trouxe realidades, né, de multinacionais, onde essa comunicação ela é difícil. Então, essa questão de gerenciar o chefe, Rodolfo, eu penso que a grande arma aí é a comunicação. Certo? E o matriciamento. Novamente eu volto, eu repito isso aqui em quase todos os episódios. As coisas estão claras, as metas estão claras, o diálogo está claro, porque é inevitável hoje você acender uma posição dessa achando que você vai se trancar numa sala e acabou, cara. Eu me tranquei numa sala aqui e muitas pessoas, cuidado das jovens, muitas pessoas estão procurando isso. Eu quero um cargo de chefia porque lá eu vou ficar mais confortável, eu não vou precisar. Pelo contrário, na hora que você vai para uma posição dessa, é onde você abre sua possibilidade. Você, na operação, se comunica só com um grupo restrito. E na gestão, você abre o leque realmente para vários âmbitos, né? Então, gerenciar esse chefe não é mandar nesse chefe, não. É você abrir uma capacidade de diálogo onde vocês consigam estabelecer pactuações, metas, né? Eu acho que é nessa perspectiva mesmo, sabe? Que a gente tem que trabalhar. Gerenciar o chefe e ser gerenciado por ele, né? E lembrar, sempre vai ter alguém acima de você. Né? As pessoas se incomodam com isso, às vezes, que ter alguém acima, sempre vai ter, cara, alguém acima, e alguém acima, e alguém acima. E do jeito que eu me sinto confortável em falar com quem está para baixo, eu tenho que me sentir confortável de falar com quem está para cima. Do jeito que eu preciso conhecer quem são meus liderados, eu preciso conhecer quem são meus líderes. E estabelecer um plano onde a gente consiga se comunicar efetivamente. Assim penso, né? Isso parece que é algo que tem que ser realmente pensado de forma racional e trabalhada de forma estratégica. Eu gostei de uma frase que ele falou aqui, que se você acha que isso vai se desenvolver naturalmente, você está procurando apuros. Não foi mais ou menos isso que ele falou, mas o sentido era esse, né?
Porque a gestão, perdão, Rodolfo, a gestão ela não é intuitiva, como você achava que era, tá? Então essa é outra preocupação. Esse é o grande erro. Por isso que quando ele traz aqui, até trazendo para a questão do network, você não está ali para fazer as amizades que você fazia na escola, quando você era né? Se aparecer, você foi premiado. Mas não é isso. Network, né? Gerenciar o chefe é algo técnico. Eu preciso compreender que para eu conseguir atingir minha meta, eu preciso gerenciar essa pessoa, né? E preciso gerenciar quem está abaixo, preciso me autogerenciar. Então, não é algo que é intuitivo. A gente está aqui para estudar, para aprender, né? Essa é a perspectiva técnica da gestão. Ela falou, Daniel, que é algo técnico, então é com você. Bora lá. Tem até um checklist aqui para você fazer com o chefe. Se o chefe visse isso em cima da mesa do liderado, vai Se você estiver pensando como chefe, como líder, não. Você vai até dizer, me dá de volta essa seu checklist para eu saber onde é que eu posso melhorar. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos, aí, entende? Né? Essa é a verdade. diferença. Boa. É aquilo que a gente vem falando, né? No mundo profissional, as coisas têm que ocorrer de forma intencional. Então, é isso que estava falando, né? E eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? Não só na vida cotidiana, mas principalmente profissional, a gente vive de relacionamentos. Então, quando fala em gerenciar o nosso chefe, é justamente criar esse relacionamento, para que eu consiga realizar minhas demandas de forma muito mais efetiva. Ele dá até um exemplo bem legal, eu sempre gosto, adoro, que é Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, um cara fantástico. Ele diz assim, olha, você tem que conhecer o estilo do teu chefe. E ele divide aqui basicamente em 2 estilos. Os ouvintes, né? E aqueles que são os leitores. Então, por exemplo, se seu chefe ele é um ouvinte, tu primeiro vai conversar com ele sobre tal coisa, depois tu manda o relatório. Porque a forma que ele se comporta é o estilo dele. Se teu chefe é um leitor, não adianta querer bater papo com ele. Faz ali mais ou menos os itens importantes, o que você acha, uma prévia do relatório, manda para ele, depois, chefe, vamos ter como a gente discutir sobre aquele relatório lá que a gente mandou. Então, isso você economizou tempo, trabalho e você afinou sua relação. Então, gerenciar o chefe é justamente entender como ele se comporta. Para que, sabe quando a gente tem uma relação até familiar, quando um está fazendo uma coisa, tu já sabe o que o cara quer? É essa relação. Então, não é uma coisa de submissão, mas é da afinidade, da sincronia ao trabalho. E aí isso vai ter muito mais produtividade. Gerenciar o chefe é justamente isso que ele quer falar. E quando eu falo gerenciar o chefe, não é só o chefe. Eu tenho que referenciar nossos colaterais, subordinados, que aí entra o relacionamento do network. Eu estou falando work de trabalho, net de se relacionar. Então, fazer essa rede de relacionamento. Para quê? Para eu conseguir galgar espaço na organização. E aí, quando eu entendo isso, aí muda tudo. Tudo fica mais fácil. Aí é onde é que vem sua promoção. Porque você começou a falar a linguagem da organização. E é interessante, se Daniel coloca, que não é um objetivo de manipular. Exato. É compreender, né? Às vezes as pessoas até dizem assim, mas você faz tudo o que o chefe quer. Não é tudo o que o chefe quer. É compreender que ele está precisando daquela entrega e essa é a forma de eu acessar aquela pessoa. Não é aquela questão da autenticidade. Eu não estou mudando minha personalidade, eu só compreendi, isso é inteligente, né, do ponto de vista de formação técnica. Você não vai sair se arriscando, você precisa entender com quem você está lidando. E na hora que você compreende a dinâmica do chefe, semana passada mesmo no trabalho, eu falei para o colega, não adianta a gente mais ir lá falar para ela, manda o relatório. Pronto. Manda o relatório, é dessa forma que é a comunicação. E por isso ela deixou de ser... Por isso deixou de ser um bom chefe, por isso... Não, é a forma que a gente tem de chegar até aquela pessoa. Não tem certo nem errado, sabe? É o objetivo. É o primeiro item do checklist dele aqui, inclusive. Isso. Entenda as metas e objetivos, né? Isso é o objetivo. Um ponto que eu queria chamar a atenção quando você falou no networking é que é algo trabalhado, né? Então, assim, o primeiro network que você precisa fazer ao assumir uma empresa são seus próprios liderados, que equipe eu conto. Mas a segunda, ou em paralelo a isso, é quem me lidera, né? Eu preciso tecer uma rede de comunicação, de cumplicidade, de entendimento de quais são os objetivos, qual o objetivo que o meu superior tem, ou que o superior dele passou para ele, onde nós queremos chegar, como que eu vou desdobrar essa meta para a área operacional que eu estou à frente, e como fazer essa equipe chegar aí. E aí, quando você vai para as outras redes que a gente vai discutir, a pessoal, operacional, a estratégica, também é trabalhado.
Né? Então, assim, é a gente entender como algo natural no mundo, não falso. Isso. Né? Não é política. Isso. É simplesmente... É estratégia. É estratégia mesmo. Tem um Estratégia. objetivo, como me comunico. E Isso. lembrar que é sempre uma rede, ela coloca, né? Um ponto segura o outro, que segura o outro, que vai formar a rede. Então, assim, quando a gente faz uma rede de relacionamento, naquele momento você precisa de ajuda, no outro momento o outro precisa de ajuda, no outro momento um dá um apoio, um vai ser vai fazer uma mentoria. Então, na verdade, você forma algo que é mais forte. Isso. Porque tem os pontos, tem os nós que unem. Se você não fizer, a tendência é polarizar, certo? Você vai ficar no polo, o chefe tensionando a corda do outro, o subordinado tensionando, então vai se partir. Que às vezes é isso que a gente vê. Quando não acontece esse reconhecimento, é como se de um lado puxassem a corda, do outro puxassem e ela tensiona. E acaba partindo ali, coisa que a gente não espera que aconteça na gestão, né? E aí eu acho que tem duas palavras importantes nisso aí. Uma é escuta e a outra é Sim. respeito. Sim. Então, em network, a gente precisa escutar o outro Sim. para saber qual é Sim. a visão de mundo que aquela pessoa Sim. tem, quais são os objetivos, no que a gente tem que pode trabalhar junto, naquilo que há alguma Sim. discordância. E segundo, o respeito. Eu não posso achar que a minha ideia é a Sim, melhor ideia. sim. A minha visão, a melhor visão, né? Tem um conceito que eu aprendi um tempo atrás, que era nunca se apaixone por sua ideia. Isso. Porque o apaixonado fica cego. Exato. É verdade. Então a gente tem as Se ideias, blinda. mas vamos discutir, vamos conversar, vamos aprofundar, mas não se apaixone. Pode ser que não Isso, seja a melhor ideia e você precisa abandonar. Enxergar outras coisas. Uma característica interessante do network é porque para muitos, e aí erroneamente, no meu ponto de vista, acha que é balela, né? Não, você conseguir as coisas é competência pura, aí volta para aquela parte hard, para a parte técnica. Não, se eu vou conseguir uma ascensão é pela minha competência, mas olha, lê do engano, né? Você, claro, sua competência vai ser, mas sua rede de relacionamentos é o que vai dar a maior parte daquilo porque quando você cria uma rede de relacionamento, você vai criando confiança junto com a credibilidade. Então, se apegar só à técnica, é muito pouco para você conseguir ascender. Inclusive, o livro ele traz exemplos de pessoas que chegaram, mas não permaneceram. Exato. Que é a grande preocupação da gestão, né? Você chegar, às vezes, facilmente você chega. A dificuldade é você construir uma história ali, porque se segurar, vai depender dessa rede. Né? Vai depender diretamente. Tem muito que entender aí que o técnico depende muito de outros fatores para que a coisa aconteça. E o que importa é o resultado final. Você pode saber fazer muito bem aquilo, você não vai fazer, não vai entregar, se toda a rede que lhe apoia não lhe apoiar, não estar presente, né? E aí isso deu para entender bem a importância dela. Voltou nesse capítulo de networking aí a Hermínia Ibarra, né? Para tirar nosso hábito de achar que isso deveria ser algo intuitivo, que fazer isso é algo forçado. Ela não, isso é algo profissional. Isso deu para entender bem. Talvez a complicação aí entre em outra, e talvez o próximo capítulo seguinte, sobre gerência de tempo, nos ajude um pouco mais. Mas ela também já teceu algo sobre isso. A dificuldade agora também entra com relação ao tempo. Me parece que a construção e manutenção de networking é algo que demanda muito tempo. E outra coisa também que ele fala, que não se prender ao mundo interno, né? Por isso que ele fala daquela questão dos estilos operacionais, estratégico e pessoal, né? Então, boa parte do que você consegue está lá fora, né? E esses relacionamentos é que vão te fazer abrir a mente para coisas que você não via. Então, se você tem só aquele tipo que é operacional, que é a tarefa em si, executar, a fazer, você às vezes vai ficar se batendo ali num erro por dezenas de meses ou anos. E uma pessoa que já passou por isso, que está lá fora, com outro nível de organização, vai te ajudar a passar por isso de forma a abrir teus olhos. Então, é bacana. Outra questão em relação ao tempo, também me preocupo com a cultura. Especialmente Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste. Uma cultura ainda muito fechada e de baixa qualificação técnica da gestão. A gente precisa reconhecer. Né? Então, assim, a gente está estudando gestão e está tendo essa oportunidade, mas a gente entende que muitas dessas questões que a gente está colocando aqui, se a gente não tiver uma rede que compreenda essa questão, vai ficar sempre naquela questão de, porque você precisa de mim, e você também precisa de mim. Né? Então, assim, porque você me explora, então quando você não precisar mais, compreende? Então, eu tenho muita preocupação, porque no dia a dia a gente percebe ainda essa fragilidade das equipes, de forma geral, de entender o que é gestão. De entender que você vai ser auditado por
por uma empresa de fora, de entender que apesar de você ter essa opinião, às vezes as pessoas perguntam, Tati, o que é que você acha disso? Eu disse, quer saber a minha opinião ou a minha posição? Compreende? A minha opinião é uma coisa, mas a posição que eu ocupo pode trazer um outro. E isso vem da maturidade de enxergar toda a minha rede. Onde é que eu estou inserido politicamente? Onde é que eu estou inserido economicamente? E aquela história, não é porque eu estou sendo falso, é porque, de fato, eu entendo a minha posição. Eu entendo a minha posição, né? Então, eu acho que a nossa cultura também é um fator que talvez nos impeça de avançar. As pessoas precisam estudar cada vez mais a gestão. Esse livro é para novos gerentes, né? Para os líderes, mas eu sugiro que os liderados estudem gestão. Como a gente viu, não tem como, sabe? Não tem como só o gerente fazer uma boa liderança. Hoje a gente precisa chegar também para a operação, para os liderados, porque você não faz isso sozinho, né? Então, a gente precisa capilarizar cada vez mais esse conhecimento técnico da gestão. Quando existe uma diferença de conhecimento muito grande, a comunicação fica difícil, fica né? truncada. Então, se o líder tiver um ótimo conhecimento, mas o liderado Perfeito. nenhum nessa área de relacional, vai ser complicado. Tem isso, Daniel? Tem esse curso de liderança para liderados? Eu acho que não. Isso você não fez ainda, não. Não, eu acho que é entender mesmo as premissas básicas, porque a gestão é interessante. As premissas são super simples. A execução é que é extremamente difícil. Mas assim, como o doutor Alessandro falou, saber escutar, saber ouvir, saber delegar, saber ter o network, ter o compromisso, saber que as coisas têm que ser intencionais, que você tem que ser persuasivo, vem tudo aquilo que a gente está falando. Saber que as pessoas, para trabalharem, não é só porque eu pago e ela vai fazer o que faz, mas ela tem que ser motivada, ela tem que entender, aí vem desde os princípios de motivação, que o ser humano é assim. E aí, quando eu trabalho a gestão, eu começo a ver isso aí pelo lado de dentro, vamos dizer assim. Eu começo a não ver mais aquilo de forma empírica, mas assim entendendo. Ela tem aquilo é o que mais motiva a Tati, aquilo é o que mais motiva o Alessandro, então minha conduta aqui dentro vai ser assim. Ela valoriza muito folga, o outro valoriza muito, sei lá, uma empresa privada, recurso financeiro. Então, as pessoas se motivam de forma diferente. Eu só faço isso quando eu pratico a gestão no meu dia a dia. Então, são princípios básicos, mas a execução que ela é mais complicada. Por quê? Porque eu estou lidando com pessoas. E pessoas não são 0 ou 1 como máquina. Então, essa... E lembrar, né, que gestão é planejamento. Então, assim, você citou vários aspectos que fazem parte do planejamento da gestão. Quando a gente faz um plano de comunicação com os subordinados, com o chefe, aquilo faz parte do planejamento. Eu tenho um projeto novo, eu preciso interagir com o chefe, eu preciso de uma reunião, como é que ele funciona, como é que eu troco informações, como é que eu vou levar para o liderado. Quanto tempo eu vou ficar na operação? Quanto tempo eu vou fazer o passeio na área operacional, né, para enxergar o que está acontecendo ali? Quanto tempo eu vou fazer de planejamento eu sozinho de tudo que tem ali? Quanto tempo eu vou fazer de discussão com superiores e com subordinados? Então, por isso a gestão ela não é completamente intuitiva. Você pode até ter algumas qualidades que facilitam, mas sem trabalhar o tempo, sem trabalhar as relações, sem trabalhar a comunicação, a gente não consegue. E aí onde é que entra? A gente em nenhum momento discutiu isso aqui, eu acredito. Mas a gente está muito centrado aqui em liderança e pessoas. Mas o outro lado da gestão é só processo. Processos organizacionais, que é início, meio e fim de uma atividade. Então, o gestor, ele está, de um lado, toda hora pensando em processo, como é que eu otimizo aquilo, como é que as coisas acontecem, desde o acolhimento do paciente, na sua jornada dentro do hospital, até a sua alta. Isso aí é processos puros, né? Tudo no processo tem tempo, eu tenho uma entrega... Tem network. Tem network. Até para você poder matriciar também com outras áreas, né? Então, eu tenho que olhar para essas dimensões, né? E a outra dimensão é a parte da tecnologia, lógico. Para eu acelerar esse processo, eu coloco a tecnologia também nesse conjunto. Então, se eu, como gestor, tenho meus processos, eu entendo eles, eu consigo entender as pessoas, como é que elas se organizam, como é que elas pensam, eu lidero e coloco a tecnologia para acelerar esse processo, aí é onde é que eu consigo otimizar minha gestão. E é interessante que o networking funciona muito para isso. Porque o network, de certa forma, ele traz a inovação.
Você está fechado na sua Isso, operação. inovação. na sua- Isso. E aquelas pessoas com quem você conversa, quer seja rede pessoal ou estratégica, eles vão justamente trazer novidades, outros pontos de vista. Eles vão tensionar aqueles conceitos que você tem. Tá? E aí, de fato, você acelera o crescimento. Né? E você consegue, por exemplo, acesso à tecnologia. A gente pode fazer uma busca no Google? Pode, mas quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Quando você está num grupo de pessoas que trabalham mais ou menos com aquela atividade ou com aquele ramo de atividade, eles vão te dar dicas e trazer determinados questionamentos que vão fazer com que você direcione a sua busca. O que é que eu estou buscando? Ou mesmo quando você leva algum tipo de dificuldade, ou não levou, mas você percebe e escuta uma discussão, você ali capta, puxa, isso aqui pode ser útil para mim. Então, se abrir para as redes é se abrir também para que você tenha a novidade naquele ambiente fechado que você não vai encontrar. Né? E então você alia a rede às duas coisas. Você traz a inovação e você leva a inovação. Você traz o questionamento e você leva o questionamento. E é isso que fortalece a rede. As pessoas entendem que é uma troca. Eu achei muito legal isso que a gente não tenha citado inovação. E é um fator preponderante. Porque senão você fica parado. E ficar parado não é ficar parado, é andar para de ré. É o que eu sempre costumo. Se você ficar parado, você está andando para trás. Tá perdendo. Né? Para a gente estar mais ou menos parado, você tem que estar toda hora avançando, né? Para tentar ficar ali mais ou menos no meio da coisa. A questão do networking também tem muito a ver com comunicação. E, Alessandro, você passou mais tempo nisso do que a gente, do que eu especificamente, e vivenciou uma mudança de comunicação muito importante. E aí a gente já vem aqui para a parte de como fazer. A gente já viu que o networking é importante, todos os benefícios, que tem suas dificuldades, né? Mas, na prática, qual dica a gente vai passar para que a pessoa crie e mantenha, especialmente levando em conta essa transição. Aqui fala muito em exemplos, e eu acho que estão muito relacionados a momentos diferentes. Aqui não fala em grupo de WhatsApp, por exemplo. Né? O grupo de WhatsApp vale? Diz aí, Alessandro, o que é que você acha? Eu acho que ou no grupo de WhatsApp ou no pessoal, então o grupo de WhatsApp vale? Vale. Porque em WhatsApp você consegue participar de redes de relacionamento interestaduais e internacionais. Né? São pessoas, porque da mesma forma como você, quando termina uma academia, você bate papo, vai no futebol, você num grupo de WhatsApp temático, você discute coisas e tem acesso a ideias de pessoas que não estão na sua frente. E consegue chegar longe, né? Chega longe. Chega o pensamento longe. é fluido. O que importa, primeiro, é que você tenha um interesse genuíno na participação da rede. Isso. Né? Aonde que você tem uma falsidade de participação na rede? É quando você vai lá apenas como alguém que quer sugar os outros. Exatamente. Quando você tem um interesse genuíno, você consegue discutir ideias. É dar e receber. E aí você consegue crescer. Né? E, de fato, eu acho que você falou da dica, eu acho que a dica é essa. É genuinamente você está interessado em contribuir com a rede. E disponibilidade para dar e receber. Inclusive o capítulo traz isso, exatamente. Né? Não tem como construir um network se você não está disposto a dar, né? E só está querendo receber. Então, de fato, isso aí não vai estabelecer uma rede de relacionamento. Eu acho que é outra... Eu peguei achei muito legal os exemplos que ela colocou aqui, que começando um pouco como o doutor Alessandro falou, né? A primeira coisa é ajustar a sua mente. Né? Você abrir sua mente para entender que isso é importante. Porque se você travar nesse nível, o resto não vai. Alá, Hermínia e Barra, começa, ajuste sua mente, deixe cabeça dura. Né? Exatamente. Então, se você abre sua mente, o que acontece? A partir do momento que você aceita, você começa a pensar. A partir do momento que você pensa, você começa a agir. Então, na medida que eu aceito, eu penso, então eu vou alocar um tempo para isso. Né? E depois... Não basta só alocar, eu tenho que estabelecer essas relações. E estabelecer é dar e receber. Não tem como estabelecer uma relação onde eu só sugo, né? Não tem como. Então, eu acho que se você abrir a mente, se você saber realmente alocar um tempo para isso e genuinamente estabelecer uma comunicação, você está aberto a realmente a criar uma rede de relacionamento. Em termos de estratégias, né, o doutor Alessandro colocou o WhatsApp, vale como outros meus também. Eu acho que o que a gente tem que estabelecer aí é o objetivo. Tá? Eu entro no grupo de gestão, enfermagem.
porque é algo que eu entendo que vai abrir a minha mente para essa questão, né? Eu entro em alguns grupos da operação lá do hospital. Eu não entro em todos porque seria impossível com aquele monte, mas eu entro em alguns grupos onde eu entendo que eu preciso fortalecer a minha rede de relacionamento operacional. Então, eu entendo que, assim, a gente também não pode estar pegando tudo e entrando em tudo que é lugar, porque senão a gente vai se perder, né? E a gente não vai conseguir acompanhar. Eu acho que eleger hoje o que é prioritário para a gente dentro do momento que se vive. Dentro do momento que se vive. Talvez no futuro a gente mude os grupos que a gente vai entrar. Que momento de carreira eu vivo? Né? O que é que eu preciso hoje, o que eu posso fornecer hoje com a experiência que eu tenho. Então, é entender que canais estão abertos, né? E a gente hoje não tem como... Esses canais virtuais é uma real. Só tem que modelar o uso, sabe? Regular o uso, porque isso depende também da nossa mente, como é que ela está projetada para isso, né? E procurar outros campos de conhecimento, grupos de pesquisa, né? Grupos de gestão mesmo, que a gente pode constituir, algo como a gente está constituindo agora, sentar em alguns momentos para poder discutir, né? Eu acho que são estratégias válidas, né, para esse network. E o planejamento do tempo também tem isso. Assim, eu vou dedicar um tempo à rede de relacionamento. Isso tem que ser levado a sério. Exatamente. Isso tem que estar na agenda. Exatamente. Entendeu? E não achar que está perdendo tempo. Exato. Às vezes uma pessoa chama você para dar uma aula em determinado lugar. Tá, tu acha que eu vou? Aquilo ali eu vou perder tempo? A pessoa, não é perder tempo. Exatamente. Lembra do que você está ganhando com isso. Isso é a mente. Aquela mente que às vezes não consegue enxergar que está ganhando algo com aquilo ali, entende? Olha, eu tive algumas oportunidades de negócio de encontros que eram furtivos. Sim. Quer dizer, você não planejou encontrar aquela pessoa, mas você vai no ambiente, por acaso encontrou outra pessoa e você começa a conversar e descobre ali alguma relação e tempos depois isso vira um negócio. Porque a mente está aberta. Exatamente. Porque a mente está aberta, né? É isso. Esse abacaxi do tempo é importante, mas a gente vai ter que descascar na próxima aula. Por hoje a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado a vocês novamente e obrigado a você que nos assiste. Até a próxima aula.